Existe alguns momentos na nossa vida onde a gente se sente no dia ali meio atrapalhado, a gente se sente assim não tão bem, a gente se sente um pouco desconectado das coisas, meio fora do presente, a gente se sente desconectado da gente mesmo, a gente se sente desconectado da nossa essência, da nossa espiritualidade interna, da nossa centelha divina, a gente se sente meio desconectado da nossa essência, né? Isso é um processo muito comum, eh, e depende de várias situações, claro, porque a gente está num processo de aprendizado, então tem dias que acontecem várias coisas e a gente perde um pouco de foco da gente mesmo, a gente deixa de olhar pra gente, né, a gente deixa de nos conectar com a gente mesmo, com o nosso próprio coração, com a nossa essência, e a gente vai vivendo no piloto automático, a gente vai vivendo de forma automática, né, que nem robozinho. Sem sentir muito, meio atrapalhado, fazendo as coisas sem saber direito o que faz. Tem dias que a gente tá tão desconectado que são dias que a gente quer sumir, que a gente quer enfiar a cara numa série, por exemplo, o dia inteiro, não fazer mais nada, né? A gente quer fugir de alguma maneira, né? A gente não quer estar ali, a gente quer fugir da gente mesmo. Isso é comum, porque nós estamos num processo de aprendizado onde a gente ainda está aprendendo a lidar com a nossa condição em viver um mundo humano, né? Viver um mundo com prós e contras, com luz e sombra. E a partir dessa luz e sombra, a gente ter a possibilidade de ganhar consciência, de muscular nossa consciência, para que a gente consiga, mesmo nos percalços, manter um estado, um grau, por mínimo que seja, mas manter um grau, um estado de conexão com a gente mesmo e com a essência. Então, sempre quando a gente está falando de eh, um processo de conexão ou desconexão com a essência, com a gente mesmo, a gente está falando de um processo que não é uma desconexão total, que não vai ser uma desconexão total. Eu posso me sentir muito desconectado de mim mesmo, muito distante de mim. Eu posso ter muita vontade de fugir de mim e ser por isso que eu estou distante. Ou eu posso estar com muitas demandas e eu posso não estar olhando para mim, por isso que eu estou distante. Mas essa desconexão, ela nunca vai ser 100%, ela nunca vai ser uma desconexão totalitária, integral. Eu não estou 100% desconectado comigo. Não existe essa possibilidade. É como se sempre existisse um fio que me mantesse conectado, não importando o tanto que eu me sinto perdido, o tanto que eu me sinto longe de mim, longe de casa. É como se existisse um fio que me mantesse conectado. Então a desconexão, ela não é possível no sentido totalitário, integrativo, integral, né? Total. E a conexão que a gente fala do processo de estar alinhado 100%, para a gente ainda é até difícil falar sobre isso, porque será que é possível? Será que não é? Eu não sei dizer, não sei se o que a gente chamaria de 100% conectado seria realmente a gente estar totalmente conectado, ou se é um processo talvez de um degrau para uma conexão ainda mais superior, para uma conexão ainda maior. Então, às vezes, eu me sinto super conectado, 100% conectado comigo mesmo, mas eu percebo que se abriu mais um novo mundo, mais um campo de possibilidades e eu tenho acesso a uma conexão ainda superior. E aí, às vezes, dentro do processo de conexão com a gente mesmo, a gente pode perceber alguns contatos, assim, bem bruscos, bem repentinos, que às vezes a gente tem ali, um momento de total presença, um momento onde a gente se sente integrado com o nosso próprio coração, com a nossa alma, que a gente encaixa. É como se literalmente se a gente encaixasse naquele momento. E a gente se sente super conectado com a gente se sente conectado com a nossa essência, né? Com a fonte criadora, com o universo, com o divino que habita em mim. Eu me sinto conectado com esse divino, com essa semente, né? Com essa porção que Deus colocou dele dentro de mim. Então eu me conecto com essa parte.
E nesses processos eu me sinto muito bem, mas você vai percebendo que quanto mais você vai passando por um processo de autoconhecimento profundo, e um autoconhecimento que não só se trata de conhecer seu comportamento, mas de conhecer a si mesmo em todos os níveis. Quando a gente entra num processo de autoconhecimento profundo, a gente vai percebendo que esse processo de conexão ele só vai se expandindo e expandindo, e a gente vai, às vezes a gente sente uma coisa em um determinado momento e a gente se sente muito bem, só que aquilo é uma fração do que a gente poderia sentir e a gente percebe que num outro momento a gente sentiu aquilo com mais intensidade, com mais força. Então, é um processo mesmo de conexão. Esse processo de conexão ou de desconexão, ele é um processo que pode acontecer, que a gente ainda, devido a estarmos em aprendizado, a estarmos aprendendo, a gente é muito variável, né? Às vezes a gente acorda no dia muito bem, a gente se sente muito conectado às situações, às situações as situações acontecem, e aí a gente, de repente, entra em raiva, de repente entra no medo, e toda aquela sensação de conexão que a gente tinha, a gente já não sente mais. Então, foi porque a gente ainda se influencia muito com aquilo que acontece de fora. E esse é um processo. Né? A gente vai continuar se influenciando até que seja um processo de aprendizado. E mesmo em muitos momentos, quando a gente acha que está tudo resolvido e que não existe nenhum mais tipo de influência, que eu não me influencio mais de nenhuma maneira com aquilo que eu escuto de fora, na rua, com aquilo que os meus familiares ou amigos falam, ainda assim, mesmo que eu não perceba, eu ainda sou influenciado de alguma forma. Porque esse é um processo de aprendizado, né? É um processo longo de existência e de aprendizado, é um processo longo de consciência. Então, não é da noite para o dia que a gente vai totalmente, 100% nunca mais se influenciar. Nós influenciamos uns aos outros o tempo todo. E esse é um processo. Então, mas quando a gente fala do processo de desconexão, a gente está falando de uma desconexão que eu não tenho uma conexão comigo mesmo, eu não tenho um centramento, eu não estou centrado em mim e qualquer coisa que aconteça me tira do meu eixo. Então, não é uma questão de, em alguns momentos esporádicos, eu me desconecto, eu me desalinho. Porque esse é um processo, eu vou ali, me desalinho, me desconecto, eu me reconecto. Né? Assim, na teoria, porque a gente sabe que na prática é um pouco mais... não acontece só uma coisa, está acontecendo várias outras coisas enquanto aquela uma acontece, e a gente tem que aprender a lidar, né? A se equilibrar no meio disso tudo. E aí, então, não é um processo de esporádico, então. Acontece uma situação e eu me desconecto, mas o tempo todo eu estou conectado. A gente, e eu me incluo nisso, a gente está quase sempre num estado onde a gente se desconecta com muita facilidade. Então, uma coisinha que a gente ouviu, um vídeo que a gente assistiu, uma palavra que alguém falou, uma frase que a gente ouviu, a gente tá bem, saiu na rua, começou a julgar todo mundo, a gente já, nesse processo, às vezes já se desalinha consigo mesmo, porque a gente está julgando algo fora, mas aquilo que existe fora talvez exista dentro da gente. Então, se aquilo que eu julgo fora existe dentro de mim, eu entro num processo de julgamento. Se eu entro num processo de julgamento em relação a mim mesmo, eu me fragmento, eu me desintegro, eu fico dividido. Uma parte minha está lutando com outra parte minha. Então, eu me julgando, eu me divido em várias porções. Essas porções brigam entre si. Uma acha que é superior à outra. E nesse processo eu me desalinho. Então, às vezes a gente sai na rua, julga uma situação, a gente não percebe que a gente também está se julgando baseado naquela situação, porque por falta de autoconhecimento a gente não percebe que aquilo existe dentro da gente. Então, ao mesmo tempo que a gente julga o outro, a gente julga aquilo que existe dentro da gente. A gente está julgando um comportamento, uma energia, a gente tá julgando uma coisa, um endereço, só que esse endereço ele também existe dentro da gente. Então, quando eu julgo fora, eu me julgo se existe dentro de mim.
Eu julgo uma energia, tudo que tem a ver com aquela energia, com aquela frequência, eu também estou julgando. Então, se aquilo existe lá e aqui eu me julgo e julgo aquilo. E no processo que eu me julgo, eu me desconecto, porque eu não estou amando a mim mesmo, eu não estou acolhendo a mim mesmo, eu não estou me respeitando, estou me julgando, me condenando, eu estou me fragmentando, dizendo que uma parte minha é superior à outra, eu não estou me aceitando integralmente, eu estou me fatiando e aceitando partes específicas da minha personalidade, do meu ego. Então eu não estou totalmente conectado, né? Porque quando a gente se sente conectado, que a gente tem aquele processo de presença, não sei se vocês já sentiram, que a gente está totalmente presente naquilo que a gente está fazendo, a gente é, a gente é como se todas as nossas partes se alinhassem. Então, é, a nossa mente tá ali naquele momento, mas o nosso emocional também está, mas o nosso corpo físico também está, mas os nossos desejos, as nossas emoções, está tudo ali conectado e muito mais. Nosso plano espiritual também está ali, focado naquela situação. Então, esses campos e muito mais é como se todas as partes de nós, todas as partes daquilo que eu sou, de repente se alinhassem e se concentrassem no único ponto. Naquele momento eu não estou dividido. Naquele momento eu não estou desintegrado. Naquele momento eu não estou dividido. Eu não estou lutando, dividindo, condenando uma parte minha. Eu não estou achando que um lado meu é mais bonito que o outro. Um lado meu deve existir e o outro não deve. Então, o lado que eu sou uma pessoa é, socialmente extrovertida, o lado onde eu me dou bem com quase todo mundo, que eu chego, que eu converso com todo mundo, por exemplo, esse é um lado que eu gosto e eu quero manter, mas o meu lado, onde às vezes eu falo uma coisa que eu não devia, eu brinco com uma coisa que eu não devia, ou às vezes o fato de eu ser uma pessoa muito explosiva, esse lado eu não aceito. O que eu tô falando aqui não é no processo de, eu sou assim, me engulam e eu vou continuar fazendo o que eu quero, sem medir responsabilidade, sem arcar com as coisas. Não é nesse processo, mas estou dizendo assim, que às vezes a gente precisa aceitar alguns processos, algumas partes nossas, para que com essa aceitação, com essa consciência, esse acolhimento dessas partes que existem dentro da gente, a gente consiga ter a força delas para modificar um certo tipo de comportamento, de padrão, de situação na minha vida. E porque quando eu estou dividido, eu estou enfraquecido. Então, toda aquela minha potência é a potência quando eu estou totalmente conectado com todas as minhas partes. Não existe uma célula, não existe um átomo dentro de mim que está em controvérsia, que está contra, mas está ali naquele momento, todos a favor, cada parte de mim. E aí, se eu ignoro uma parte minha, se eu não só ignoro, mas eu condeno essa parte, eu não amo, não acolho e eu luto contra ela, né? Não estou falando do processo de se deixar dominar, porque também é outro processo, onde eu também estou sendo dividido, mas quando eu olho para essa minha outra parte e eu me divido, e eu condeno ela, e eu não acolho, eu não respeito, eu não a amo, eu estou perdendo em potência, em força, em energia. Primeiro porque eu estou gastando energia brigando comigo mesmo, que a gente faz isso. Às vezes a gente já fala uma coisa e a gente mesmo se condena. A gente pensa uma coisa e a gente mesmo se julga. A gente quer uma coisa e ao mesmo tempo julga aquilo que a gente quer, que às vezes está no nosso coração. A gente é assim. A gente pensa em várias coisas, a gente se condena de várias maneiras, a gente se julga por sentir um sentimento, por pensar uma coisa. A gente se condena. Mais do que julga, se condena. E aí, quando, além de eu estar gastando energia brigando comigo mesmo, essa energia está se esvaindo, no segundo passo eu estou perdendo em potência, porque se eu sou um inteiro, imagina uma fatia de bolo. Então, a fatia de bolo, imagina um bolo inteiro. Então, o bolo inteiro, ele é a minha potência. Se eu pego o bolo e arranco uma fatia, e essa fatia por algum momento resolve ficar contra o bolo inteiro, percebe que eu perdi em potência? Eu poderia ter a potência do bolo inteiro, mas eu tenho só
mas agora eu tenho menos uma fatia de poder, menos uma fatia de potência, então eu estou enfraquecido. Quanto mais eu me divido, quanto mais eu me fragmento, quanto mais eu condeno os meus lados, as minhas partes de quem eu sou, mais enfraquecido eu tô, porque é uma parte lutando contra a outra. Quando, de fato, nesse sistema, todas essas partes fazem parte de uma coisa só e devem andar juntas. Devem no sentido de elas nasceram para andar juntas. Aí, se eu condeno um lado meu, percebe que eu também não estou agindo com consciência? Eu estou indo contra aquele meu lado, aquela minha parte. Então, eu não estou modificando aquela situação também. Porque, em vez de eu usar a potência daquele meu lado, porque talvez o que aconteça é que aquela minha parte, aquele meu lado da minha personalidade, esteja causando algumas situações desagradáveis na minha vida porque ele não está equilibrado. Porque falta consciência. Do momento que eu tomo consciência daquele meu lado e eu percebo que, assim como uma sombra, aquele meu lado tem uma luz e que a questão é simplesmente de eu mudar o ângulo, mudar o foco, fazer um ajuste para que toda aquela potência se torne uma força, se torne uma possibilidade. E aí eu percebo que é só trocar, é só mudar a lente, é só fazer um pequeno ajuste. E aí eu não preciso ficar contra aquela minha parte. E ao mesmo tempo, eu tenho a ajuda dela por uma coisa em comum. Então eu vou dar um exemplo, por exemplo. Então vamos dizer que a sua questão seja que você seja uma pessoa, por exemplo, que você não que você tem uma dificuldade em alguns momentos de focar numa coisa só e você viaja entre vários pensamentos, viaja entre várias coisas e não consiga se concentrar. Vamos pensar assim. E aí até então, até agora, você tem se condenado. Porque você precisa fazer algumas coisas e aí, de repente, quando você percebe, você viajou o mundo inteiro na sua cabeça. Você entrou em contato com um monte de coisas, prestou atenção em várias coisas, e aí aquilo que você precisava fazer você deixou de lado. Então, isso está sendo uma dor, um desconforto para você. E aí você condena, você briga, você fala, ai, mas por que eu faço isso? Eu tô me auto-sabotando, tá acontecendo isso e aquilo, e eu sou um bobo, porque eu poderia estar fazendo isso dessa forma, mas eu não consigo, o que tem de errado comigo? Eu entro no processo de condenação de mim, porque eu acho que eu sou uma porcaria, porque eu tô tentando fazer uma coisa e eu não consigo, ou seja, eu não tenho nem administração de mim, então eu me condeno nesse sentido, eu me ponho para baixo, ou então eu condeno essa minha parte. Eu tento esconder, eu tento remediar, eu tento brigar com essa parte, me forçar a ficar ali concentrado, eu tento fazer isso. Só que às vezes, essa parte ela só está se comportando dessa maneira porque eu ainda não entendi o objetivo dessa minha parte, desse meu lado. Quando eu percebo que, por exemplo, estou dando um exemplo, gente, cada um vai olhar para o próprio coração, para o próprio ser, buscar um processo de autoconhecimento para entender como cada coisa se encaixa. Não é uma tabela pronta, não é uma receita de bolo, uma fórmula pronta. Ah, então, se é isso, é isso. Ah, se acontece assim, é assim a resposta. Não, cada um tem que olhar para dentro e investigar o próprio coração para isso. Mas às vezes eu percebo que aquela minha parte que viaja, que às vezes não tem um foco único, ela vai ser minha ajudante, ela pode ser minha ajudante, ela pode me ajudar em potencial, em eu conseguir olhar, estar atento a várias outras coisas. Então, nesse processo, eu percebo que às vezes esse meu lado que viaja entre muitos mundos, que pensa em muitas possibilidades, que em vez de focar num único ponto, ele olha em 360. Às vezes, um problema que eu tenho aqui, que eu estou tentando resolver, estou olhando para esse ponto, por causa dessa minha habilidade que até então eu condeno, eu percebo que esse problema que está sendo causado, está se manifestando aqui, ele tem a mesma raiz de um problema aqui. Ou ele está sendo causado por um problema aqui. E se eu fosse uma pessoa que olhasse linearmente, eu não ia ter essa multiplicidade de possibilidades. Eu não ia ter essa visão em 360. Ou eu não ia ter a possibilidade de, ao mesmo tempo em que eu cuido da estética de uma coisa,
eu consigo olhar para a praticidade. Ou consigo pensar na eficiência daquilo. Ao mesmo tempo, eu posso achar um padrão entre a planilha que eu estou tentando ajustar, um problema que aconteceu na planilha, numa fórmula, de repente eu acho o mesmo problema. Eu encontro um padrão numa situação de eficiência que eu não estou tendo na minha vida, no meu trabalho, ou na empresa, enfim, que eu trabalho. O que eu estou querendo dizer, né, com essas hipóteses, enfim, é que é o seguinte: quando a gente. É que esse processo de desconexão, ele muitas vezes acontece, a gente se sente muito desconectado com a gente mesmo, porque a gente aprendeu a se julgar e se condenar. E se condenar o tempo todo. Então, eu tô sempre dividido, eu tô sempre fragmentado. Eu sempre tô achando que uma parte minha é certa ou é errada. E eu não entendo o propósito daquela parte da minha vida. E eu fico condenando, e eu fico brigando e eu não entendo. Quando eu consigo conversar com aquela parte, olhar para aquela parte, quando eu consigo entender o bônus e o ônus de ter aquela parte, a alegria e a tristeza de ter aquela parte, a sombra e a luz daquela parte, eu consigo fazer o ajuste. Fazendo o ajuste, ela deixa de ser um empecilho, eu deixo de vê-la como um empecilho, porque ela nunca foi, mas ela tem se comportado, e muitas vezes tem se comportado por causa do meu olhar sobre ela. Então, se eu julgo como feio ou condeno, aquela minha parte vai me julgar e me condenar, vai se defender, vai brigar comigo. E eu entro no processo de cisão. Esse processo de cisão, onde eu me divido, onde eu condeno uma parte minha, eu fico fracionado, eu fico fragmentado. O que acontece? Eu me desconecto de mim, porque para eu me conectar, me sentir conectada é quando todas as minhas partes estão centradas em um único ponto. Então, olha como tudo isso se conecta, né? Às vezes a gente sente que a gente está desconectado porque fulano falou aquilo, fulano falou isso. Às vezes a gente não percebe que não é um movimento também de fora, mas é um movimento de dentro. Tanto que eu tenho me condenado, tanto que eu tenho brigado comigo mesmo, tanto que eu tenho condenado uma parte que existe dentro de mim, que eu não tenho tido consciência, que eu tenho colocado aquela parte embaixo do tapete, que eu tenho tentado performar ser uma coisa para os outros, mas eu tenho ignorado uma parte minha que me faz feliz, que aquece o meu coração. E às vezes eu não percebo que aquele meu lado é o que me traz alegria, é o que me traz paz, é o que me traz propósito. Se eu nego, eu escondo, o que eu estou fazendo? Eu estou negando, escondendo a minha felicidade, o meu prazer, a minha alegria. Então eu preciso olhar para dentro de mim, entrar num processo de aceitação, de acolhimento, de consciência, de respeito, de não de se deixar dominar por aquele lado, por aquela situação, mas e nem também brigar com aquilo, mas tomando consciência daquilo, eu percebo onde é que eu preciso fazer o ajuste, onde é que essa coisa pode cumprir a sua função, de que forma esse meu lado tem uma coisa positiva, tem uma luz que vai me ajudar em alguma área da minha vida, que vai me ajudar de alguma forma, que vai ser a luz no meu caminho, porque eu preciso dela porque é uma parte de mim. Se eu não precisasse, não seria uma parte de mim, mas é. Então eu preciso do bolo inteiro. Eu não preciso de uma parte do bolo e as outras fatias eu posso descartar. Aquela fatia que eu descarto é algo que briga contra mim, algo que vem contra mim. Eu entro num processo de autossabotagem, porque eu brigando comigo mesmo. Né? Uma parte minha briga comigo, uma parte minha. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Eu ponho empecilho. Eu atrapalho. É um processo de autossabotagem, onde eu brigo comigo mesmo. Eu nego um lado, eu condeno um lado meu, aquele lado que eu condenei, que eu briguei, briga comigo. Nesse processo eu perco energia, perco ânimo e também eu perco a potência que eu teria. Aquele lado, tudo que se relaciona àquele lado que eu estou condenando, eu perco em potência. Então, se naquele lado está a minha alegria, está a minha paz, está a minha felicidade, está a minha vontade de fazer, está a minha vontade de mudar a minha vida, está a minha vontade de viver a minha própria vida, de fazer vibrar o meu coração no momento que eu condeno, seja porque é feio socialmente ou porque não ou porque as pessoas podem não me entender, eu escondo, ou eu ignoro, ou eu brigo com essa minha parte, toda a minha alegria, minha felicidade, eu deixo de lado, eu escondo, eu ignoro, eu brigo, e aí eu não entendo depois.
E às vezes a gente não entende o porquê que eu perdi minha alegria, eu perdi minha força, eu ficava tão animado para fazer uma coisa, de repente eu perdi a animação. Porque a parte que me trazia animação para qualquer coisa na minha vida, para muitas coisas que me davam prazer, que me davam alegria, eu julguei como errado. Que buscar prazer, buscar alegria é errado. E aí agora eu não tenho nem prazer nem alegria em fazer nada, porque eu estou julgando e brigando com a parte que busca prazer, que busca alegria. Percebe como são os mecanismos? O mundo do autoconhecimento é muito mais complexo do que a gente imagina. Então, pessoal, eu vou encerrando por aqui esse tema, né, para o vídeo não ficar muito extenso também, mas claro que sempre tem coisas a acrescentar sobre o assunto e só mesmo olhando para dentro e se trabalhando e se autoconhecendo, entrando num processo de olhar para si mesmo de verdade, é que a gente vai entendendo tudo isso muito mais. Assim, pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês e que tenha feito sentido para algumas pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui.